Olá a todos, pessoal, sejam todos bem-vindos. Em nome da diretoria da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins, a nossa Adirplast, agradeço desde já a participação de todos vocês neste evento. Pessoal, eu quero ressaltar nesse início que tivemos aí um problema técnico no decorrer aí, de onde seria feito ao vivo e online a transmissão. Isso não foi possível, nós optamos aí como segundo plano para a gravação. Mas de qualquer forma o roteiro é mantido e todos vocês que estavam programados também para participarem conosco, nosso muito obrigado por estarem acompanhando. A Adirplast foi fundada há 16 anos, pessoal, e tem como diretrizes o fortalecimento da distribuição, o apoio aos seus associados e a consolidação com petroquímicas. Seu objetivo é estreitar os laços que une esses dois segmentos da indústria e também demonstrar a importância que os distribuidores têm para o setor e para o desenvolvimento do mercado brasileiro de plásticos. Atualmente, vejam só, a Adirplast conta com 23 associados que movimentam 450 mil toneladas de resinas plásticas por ano, com um faturamento de mais de 4,5 bilhões de reais. Olha a importância do nosso segmento, e as empresas associadas atendem cerca de 7 mil clientes, de um total de 11.465 transformadores de resinas plásticas em nosso país. 2020 tem sido um ano particularmente desafiador para todos nós. Uma palavra que até então era pronunciada com mais frequência apenas no meio científico e entre profissionais da área de saúde, passou a fazer parte do vocabulário de todos nós: pandemia. Nada afetou tanto o nosso dia a dia como essa realidade complexa e também assustadora. E a pandemia nos obrigou também neste ano a realizar o nosso encontro anual de forma virtual, que apesar disso, a importância deste evento não diminui em nada. Então vamos passar por este momento difícil, todos nós empenhados. Eu, neste momento inicial, chamo a atenção de todos vocês e convido para a pequena palavra na abertura de mais este evento. É o nosso terceiro Meeting Adirplast de 2020. Vamos ouvir agora a palavra dos protagonistas deste encontro. A começar, aqui ao meu lado direito, o presidente da Adirplast. Eu quero ressaltar também que nós estamos no estúdio de gravação, mantendo aí todos os protocolos de distanciamento, protocolo do uso do álcool em gel, todos os cuidados necessários. Somente o apresentador e também os participantes que estamos sem uso de máscara. Demais pessoas que fazem parte aqui do trabalho para a transmissão, mantendo rigorosamente os protocolos. Mas apesar de estarmos sem máscara, mantemos aí um distanciamento aproximado de 1,5 metro a 2 metros em virtude aí da pandemia. Convido então, com muito prazer, o nosso presidente, senhor Laércio Gonçalves. Bom, boa noite. Esse mundo virtual só nos trouxe novidades, né, cada dia. Eu achei que, faltando aí praticamente 20 dias para acabar o ano, que já tinha se passado por tudo, né? Passamos aí com problema técnico, infelizmente não conseguimos ser ao vivo, mas a qualidade do evento, do meeting, vai ser o mesmo, né? Pretendemos aí trazer informações e pessoas interessantes para o dia a dia, para a gestão das empresas. Eu agradeço aqui a presença de todos no nosso meeting anual. Apesar de distância fisicamente, quero que se sintam abraçados por mim e por toda a minha diretoria da Adirplast. Não vou me estender na minha fala de abertura, repetindo o que foi falado pelo Eduardo, nosso mestre de cerimônia. Esse ano de 2020 vai ser um ano inesquecível. Saímos do nosso escritório em plena sexta-feira, 13 de março,
E agora, em dezembro, faz 10 meses que nós só encontramos nossos colaboradores, fornecedores, clientes e amigos virtualmente. Quem iria imaginar que trabalharmos em home office seria tão rápido? Em um momento ou outro, a implantação do home office aqui no Brasil levaria anos, né? E isso nos trouxe aí para uma agilidade no final de semana. A pandemia é o assunto do ano, do mês e da hora. Só se fala nisso, e não poderia ser diferente. Sentimos muito pelas mortes de milhares de pessoas pelo mundo. Reconheço que está sendo um grande aprendizado para todos nós. Para o setor de distribuição de plástico, o Covid trouxe sentimentos variados e antagônicos. No primeiro momento, sentimos o baque da mudança, um cenário de incerteza, mexeu no nosso mercado e trouxe algumas preocupações para boa parte das empresas que compõem esse universo. Nós somos um setor forte e resiliente. Nos estabelecemos e conseguimos atender às demandas que, via de regra, cresceram bastante e se tornaram mais complexas ao longo dos meses. Esse fato inesperado, de alguma forma, tornou mais evidente a abordagem que escolhemos como tema desse encontro. Para nós, sustentabilidade é um conjunto de ações que as empresas tomam e permitem a gestão do negócio de forma economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Em seguida, ouviremos alguns convidados especiais que falarão com mais propriedade sobre esse assunto. É como a sustentabilidade é tema estratégico e sensível para o nosso setor. Minhas boas-vindas, o meu muito obrigado ao Jorge Souto e à Tamire Silvestre. Devolvo a palavra para o Eduardo, nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado e espero que tenham um bom aproveitamento do nosso webinar. Obrigado. Muito obrigado, nosso presidente Laércio, parabéns aí por mais este terceiro encontro, também pelo seu trabalho sério, competente aí à frente da Adirplast. Neste momento, nós apresentamos aí a nova diretoria executiva da Adirplast, exercício biênio 2020 a 2022. Presidente, Laércio Gonçalves, da Activas. Vice-presidente, Cecília Vero, da Nova Tive. Secretário, Rodrigo Fernandes, da Eteno. Tesoureiro, Oswaldo Cruz, na Entec. Temos como diretores titulares Cláudia Savioli, da Polimark. Erasmo Fracalvieri, da Tecnofilmes. Marcelo Prando, da Replas. Para o Conselho Fiscal, foram escolhidos os seguintes associados. Presidente é o João Rodrigues, da Tati Polímeros. Diretores, Silvia Regina da Silva, da Premix. Marco Antônio Cortes, da Papillon. Temos ainda suplente, Joel Pereira de Araújo, da Master Polymers. Diretores suplentes, Vladimir Oliveira, da Crisol, e Marco Antônio Saba, da Prêmio Reliense. Aqui também nós temos os associados que puderam prestigiar este evento junto aí ao nosso terceiro encontro. Muito obrigado a todos vocês associados. Sejam sempre muito bem-vindos. Para 2021 tem novidades, muita coisa boa, muito trabalho, e eu passo a palavra em seguida para falar um pouquinho mais sobre isso daí, o presidente da Adirplast, novamente aqui no nosso púlpito, o Laércio Gonçalves. Por favor, Laércio. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço aí pelo estar novamente na frente da presidência da Adirplast. Faço isso com muito orgulho, com muita paixão, me dedico intensamente para que o setor e o nosso segmento seja reconhecido tanto para os nossos clientes como nossos fornecedores, que seja uma instituição forte.
Então, para esse biênio, nós fizemos uma votação, o que seriam os itens mais importantes, e nós vamos conduzir uma estratégia baseada em alguns pilares fundamentais, que foi os associados, que inclusive votou. Atuaremos, o primeiro item mais importante que eles acharam para o momento é a sustentabilidade, em seguida o petroquímico, né, junto com o petroquímico, e o terceiro é na área tributária. No sustentabilidade, garantiremos a manutenção de ações sobre o tema, com ênfase na economia circular e nos investimentos com foco em gestão ambientais, sociais e governança. Ações conhecidas pela sigla americana EESG, traduzindo para o nosso português, é economia, meio ambiente, social e governança. Por fim, temos a proposta de reunir o setor estratégico com outros setores, outros segmentos, como Masterbet e PCR na nossa associação. Também é importante para a associação a implementação no processo de compliance na associação, seguindo as melhores práticas do mercado. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao pessoal de Master e de reciclagem de PCR, que nós estamos negociando para possivelmente ele esteja no biênio nesse novo biênio junto conosco. Muito obrigado. Volto a palavra ao nosso apresentador. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Bom, o tema do encontro deste ano é sustentabilidade. Nos últimos 200 anos, o progresso tomou uma escala nunca vista na história da humanidade, com inegáveis benefícios em termos de desenvolvimento social e econômico. Assim, como toda ação gera uma reação, vivenciamos inúmeros problemas que ainda não fomos capazes de solucionar, como, por exemplo, a pobreza, a desigualdade, perda da biodiversidade, aumento na concentração de CO2, escassez de materiais e acúmulo de resíduos são apenas alguns poucos exemplos. A cada ano, novos desafios ganham destaque na mídia, tais como lixo nos oceanos e diversidade racial e de gênero. A pandemia escancarou a desigualdade social em todo o planeta e a próxima década, vejam só, será crucial para modelar como iremos enfrentar a crise climática no século XXI, um dos principais riscos para a vida global. Resolver os desafios da atualidade requer a atualização do nosso atual modelo mental. É preciso deixar para trás velhos paradigmas e compreender que o nosso futuro, seja como indivíduo ou organização, depende das escolhas que fazemos. Diversos movimentos estão ganhando forças e escala global, como a certificação B Corp, que busca redefinir o conceito de sucesso nos negócios. Empresas estão cada vez mais incorporando aspectos de sustentabilidade, o chamado EESG, econômico, ambiental, social e governança, por entenderem o valor gerado em seus negócios. Mas apesar de inúmeros avanços, ainda olha muito o que se fazer. A indústria transformadora e de distribuição tem um papel crucial neste movimento, pois é o elo entre a indústria de base com o consumidor final. É quem garante que o ciclo seja verdadeiramente circular. Este é o convite de hoje, para todos vocês, para todos nós. Como podemos transformar os desafios socioambientais em oportunidades de negócio? Vamos dar início, então, a uma importante conversa sobre sustentabilidade, tema central deste nosso terceiro meeting de 2020 Adplast. Para este painel, eu apresento em seguida dois convidados especiais. Um deles, Tamires Silvestre, da Dow, e Jorge Soto, da Braskem. Tamires é formada em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em Liderança Estratégica pela Universidade de Pittsburgh. Tamires tem 10 anos de experiência em comunicação integrada,
comunicação corporativa e dos setores de agronegócio, energia, água e plásticos. Entusiasta de sustentabilidade, optou por uma transição de carreira, assumindo o desafio de ressignificar o plástico e a economia circular no setor. Ela acredita fortemente que as grandes empresas têm, sem dúvida, um papel essencial na construção do equilíbrio entre consumo e desenvolvimento sustentável e que o diálogo com a sociedade é aquela pecinha-chave deste importante processo. Eu convido agora, com a palavra, neste momento, no nosso terceiro meeting, Tamires Silvestre. Olá, Tamires. Boa tarde. Agradeço a Dirplast pelo convite e também parabenizo pela iniciativa. Definitivamente, como todos já falaram aí, sustentabilidade é um tema bastante crítico e que a gente tem que avançar dentro da nossa cadeia de valor. Então, agradeço mais uma vez o convite e iniciativa super importante reunir toda a cadeia para a gente discutir sobre esse tema. A Dow, ela acredita muito que existe um futuro para o plástico e que esse futuro está na economia circular. Então, que o plástico ele tem que ser parte de uma economia circular. Sustentabilidade é um conceito ou é uma visão que está muito presente dentro da Dow desde 1995, quando a gente lançou o nosso primeiro grupo de metas de sustentabilidade, que naquele momento estavam muito mais focadas na questão de segurança e saúde dos funcionários. Então, a gente tinha um foco muito mais interno nas nossas operações, com uma preocupação muito forte com os nossos empregados, com a comunidade onde a gente atuava, e, de novo, né, com esse olhar mais para dentro. Depois disso, 10 anos depois, a gente lançou o nosso segundo grupo de metas, em que a gente já focava mais na cadeia, em que a gente já olhava mais para os nossos fornecedores e para os nossos clientes, e para os nossos processos em cadeia. O nosso terceiro grupo de metas, que foi lançado em 2015, ele já tinha um olhar mais de colaboração, ele já tinha um olhar mais sistêmico, em que a gente trazia muitos elementos de interação, inclusive com a própria natureza, né, a biomimética, enfim, trazendo elementos aí muito mais de coletivo e muito mais de um olhar muito mais de sistema. E essa evolução do nosso pensamento sobre sustentabilidade, da nossa atuação sobre sustentabilidade, ela culmina no nosso último lançamento de targets, que aconteceu em junho desse ano, e que está baseado em 3 grandes pilares. O primeiro pilar, proteger o clima. A Dow tem o objetivo de, até 2030, reduzir as nossas emissões em 15%, em relação a este ano, em relação a 2020, e, além disso, um objetivo de ser neutra em emissões até 2050. O segundo grupo, ou o segundo pilar de metas, é eliminar os resíduos, e aqui o objetivo é que até 2030 a gente trabalhe para que 1 milhão de toneladas métricas de plástico sejam coletadas, reutilizadas ou recicladas, deixando de parar no meio ambiente, né? Retirando esse material do meio ambiente por meio de ações diretas e parcerias de coleta de material reciclável, né? De plástico dos oceanos. E, por último, o último pilar é fechar o ciclo com o objetivo de que até 2035 a gente tenha vendidos para aplicações de embalagens que sejam reutilizáveis ou recicláveis. Isso reforça, primeiro, essas metas são metas corporativas, isso reforça a relevância, né, e a nossa visão de que plástico realmente a sustentabilidade de plástico realmente é uma agenda que deve avançar, que tem que avançar, e a gente reconhece o nosso papel, a nossa liderança nesse processo, né, que a gente precisa também liderar esse processo de avanço da economia circular do plástico. Por isso, a gente vê dentro desses 3 pilares, 2 desses pilares estão diretamente relacionados ao negócio de plásticos, sem perder de vista também a agenda de carbono, que é uma agenda que tem que caminhar em conjunto, né, caminhar lado a lado com
a agenda de economia circular, reciclagem, com o avanço dessa economia circular. Agora, o nosso principal projeto, o nosso mais atual lançamento, que está muito alinhado com esses objetivos que eu acabei de... Vivemos hoje uma revolução. Um mundo mais conectado, mais sustentável. Nesse contexto, a embalagem também precisa evoluir. Ser melhor, funcional, reciclável, reciclada, circular. Agora avançamos nessa evolução com mais um grande passo. A Dow, em parceria com a Bumera Lar, lança sua primeira resina pós-consumo reciclada na América Latina. Essa nova resina avança a circularidade do plástico, com alto padrão de qualidade, entregando resultados comparáveis ao de resinas virgens, além de reduzir a pegada de carbono na cadeia de valor de embalagens e gerar valor compartilhado, com aumento de demanda para cooperativas e catadores. A economia circular já está entre nós. E isso é só o começo da revolução. Bom, como vocês viram, então, a Dow está lançando no mercado brasileiro uma nova resina feita a partir de um material coletado de cooperativas e catadores, com uma proposta de valor bastante robusta e diferenciada do que hoje o mercado oferece em termos de resinas recicladas pós-consumo, né, o que a gente chama de PCR, produzida através de reciclagem mecânica em parceria com a Bumera e a Lar Plásticos. Eu falei bastante aqui da proposta de valor do produto. A gente sustenta essa proposta de valor em 4 pilares, que são 4 pilares que estão muito presentes também, né, que não perdem de vista o que é a tradição, né, e a forma como a Dow trabalha com o mercado também no nosso portfólio de resinas virgens. Então, começando pelo desenvolvimento sustentável de embalagens, a gente já iniciou um processo de olhar para a aplicação das nossas resinas há muitos anos, com a criação do nosso Pack Studios, onde a gente desenvolve uma série de testes, né, de aplicação dessas resinas, para permitir, por exemplo, que as embalagens elas tenham um menor uso de material plástico, que elas tenham uma maior resistência, que uma melhoria das propriedades dessas embalagens. Então, o nosso laboratório de aplicação, que é o Pack Studios, ele já traz esse olhar há muitos anos do desenvolvimento sustentável de embalagens, e ele foi um grande fator de contribuição para o desenvolvimento dessa resina pós-consumo que a gente está lançando no mercado, mas também do desenvolvimento da aplicação dessa resina, né? Entendendo que ela deve perpetuar e criar um ciclo virtuoso de reciclabilidade ao longo da cadeia do plástico, né? Não basta que a gente tenha a incorporação da resina reciclada em uma embalagem, mas que a gente perpetue essa reciclabilidade, essa reciclagem ao longo de várias vidas desse material. E é isso que a gente está buscando, que a gente está testando e que a gente está desenvolvendo no nosso Pack Studios, e que culmina no lançamento dessa resina para o mercado. O segundo pilar é o padrão Dow de qualidade e de performance, né? Então, a gente tem esse posicionamento e esse pilar muito forte no nosso negócio, e isso também está presente no portfólio de resinas recicladas, né? A gente traz esse padrão de qualidade, esse padrão de performance, uma consistência nessa resina, entregando aí um produto com uma performance equivalente ou muito próxima à performance de uma resina virgem. O terceiro pilar é um pilar que, no momento em que a gente começou a estudar a cadeia de valor do plástico, no momento em que a gente começou a olhar para essa cadeia, a gente entendeu que a inclusão social era um aspecto bastante presente na cadeia de gestão de resíduos. No Brasil, hoje, mais de 1 milhão de pessoas vivem do lixo, vivem dessa gestão. Então, a gente acredita que a reciclagem inclusiva é o caminho para a gente avançar. A gente não pode perder de vista toda essa população, né, que vem de uma situação de vulnerabilidade e que acaba tendo no lixo uma alternativa uma alternativa de renda, né, uma alternativa de trabalho,
e que a gente quer fomentar, que a gente quer aprimorar e que a gente quer dar condições melhores. Então, aqui, a gente traz esse terceiro pilar, que é olhar para a reciclagem inclusiva e ter como principal fonte de matéria-prima os catadores individuais e as cooperativas de reciclagem, contribuindo para o fomento dessa cadeia e dessa reciclagem inclusiva. E o último, mas não menos importante, é exatamente essa conexão que eu comentei com vocês, que também está bastante presente nos nossos targets de sustentabilidade, com a questão da emissão de carbono, né? Então, a gente também teve um olhar em todo o desenvolvimento do processo produtivo, da coleta de material, do acesso à matéria-prima e rastreabilidade ao longo da cadeia, para que a gente tivesse uma visão da pegada de carbono dessa resina e que ela tivesse um resultado bastante favorável quando comparada a uma resina virgem. Falei um pouco aqui de reciclagem inclusiva, a gente entendeu que a gente precisava ir além, né, de só passar a ter como principal fonte de matéria-prima os catadores individuais e as cooperativas de reciclagem. A gente entendeu que a gente precisaria ir além, que a gente precisaria contribuir para o desenvolvimento desse pedaço da cadeia, que é um novo pedaço para a DAO, mas que está muito presente e muito forte aqui no Brasil. E, para isso, a gente iniciou, em 2019, um projeto chamado Reciclagem que Transforma, inicialmente com 5 cooperativas no estado de São Paulo, em que nossa proposta principal era aumentar a produtividade e o impacto nas cooperativas de resíduos e nos catadores, pensando nessa questão da inclusão, criando um negócio social dentro das cooperativas. Então, a gente olhou muito para processos, a gente olhou muito para gestão de pessoas, a gente olhou muito para o material que estava indo para rejeito e como que a gente poderia melhorar isso. E no primeiro ano da parceria, no primeiro ano de projeto, a gente já teve resultados bastante positivos e surpreendentes, com um aumento, por exemplo, em 37% do volume de material que vai para que é vendido, um aumento de 68% da receita por cooperado, né? Então, um aumento de 68% em algumas dessas cooperativas da renda do cooperado e uma diminuição de 66% na perda de materiais. Hoje, a média de uma cooperativa do material que vai para aterro sanitário, né, apesar de ter chegado na cooperativa, apesar de passar por um sistema de coleta seletiva, né, em que a população fez a separação do material, hoje, 40% do material, em média, que chega numa cooperativa é considerado rejeito. E muito desse material que é considerado rejeito e termina no aterro, ele pode sim ser reaproveitado, e esse é também o nosso olhar e também o que a gente quer trazer dentro desse projeto. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com a Fundação Avina e com a Bumera, em que a gente impactou aí muitas pessoas, teve um resultado bastante positivo, e o projeto continua, está em processo de expansão. Acho que todos acompanharam aí os desafios que 2020 trouxe para as cooperativas e para os catadores de material reciclável, inclusive com muitas cooperativas parando as suas operações por uma questão de segurança, né? E a gente, em 2020, focou muito em auxiliar, em dar um suporte para esses cooperados, para que eles pudessem continuar tendo algum tipo de renda, enquanto eles não tinham acesso ao trabalho, né? Enquanto eles não poderiam trabalhar e fazer a coleta e a separação dos materiais. Então, 2020 foi um ano de muito foco nisso, mas o projeto continua em expansão, a gente quer levar o projeto para mais cooperativas, principalmente no estado de São Paulo, mas expandindo para todo o Brasil, num futuro bastante próximo. E dessa parceria com a Fundação Avina, nasceu uma oportunidade de participar de uma iniciativa bastante colaborativa, que é a Latitude R, com um foco na reciclagem inclusiva como o caminho para o desenvolvimento de uma economia circular. Aqui a gente iniciou numa parceria com a Fundação Avina, mas que também tem a Fundação Coca-Cola, a PepsiCo, o BID, e uma série de outros parceiros que fazem parte desses projetos já há bastante tempo. A DAO oficializou
a sua participação na Latitude R em outubro desse ano, está bastante também conectado com os nossos targets e com as nossas metas de sustentabilidade. O programa ele tem mais de 20 milhões de dólares investidos e 12 milhões de dólares alavancados através de outros projetos, focando na reciclagem inclusiva, focando no fomento e no desenvolvimento dessa cadeia e dessa população que hoje sobrevive do lixo. Mais de 17 mil recicladores integrados em sistemas formais de reciclagem ao longo da execução dessa plataforma, mais de 300 mil toneladas de materiais recuperados e 3 milhões de toneladas recuperadas por recicladores de base, e impacto em 17 países da América Latina e do Caribe. A ideia também é continuar a expansão do impacto da Latitude R. A gente acredita muito que colaboração, parceria, trabalhar em conjunto é o caminho para o desenvolvimento da economia circular. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho, a gente tem que trabalhar ao longo de toda a cadeia. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma série de iniciativas que estão avançando e das quais eu gostaria de reciclar, de destacar, a rede de cooperação para o plástico, da qual a DAO também faz parte, e que tem uma série de projetos que estão visando o desenvolvimento da economia circular, que estão visando a sustentabilidade do plástico, e também algumas iniciativas globais, como, por exemplo, a Alliance to End Plastic Waste, onde várias empresas também se uniram para apoiar iniciativas e projetos que apontem para a solução desse desafio que a gente tem de fazer com que o plástico deixe de chegar no meio ambiente e tenha o valor que ele tem mesmo no pós-consumo. Em um mundo circular, sem dúvida, o plástico tem um futuro, e aqui fica o convite de como que a gente pode construir esse futuro juntos. Mais uma vez, agradeço o convite, e espero que de alguma forma aí a gente continue trabalhando rumo à economia circular desse material que é tão relevante para a economia do país e também para toda a sua cadeia de valor. Gostaria, então, agora de chamar o Eduardo de volta aí com a palavra para seguir com o evento. Obrigada. Muito bom, Tamires. Obrigado aí pela sua participação, e daqui a pouquinho você volta junto com o Jorge. Jorge Soto, engenheiro químico e também PhD em desenvolvimento sustentável. Ele atua na indústria petroquímica há mais de 30 anos. Líder do Departamento Corporativo de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Jorge Soto apoia os negócios da Braskem em todo o mundo na integração das dimensões ambiental, social e econômica em suas decisões e também processos estratégicos. Ele é também professor do curso de mestrado profissional em sustentabilidade da EASP-FGV. E no momento, ele também colidera o desenvolvimento de uma nova norma internacional de princípios e estrutura para a implementação da economia circular na ISO. Para sabermos um pouquinho mais sobre tudo isso, eu convido o nosso palestrante neste momento, é o Jorge Soto. Olá, Jorge. Bom, obrigado, Eduardo. Laércio e a Diplas, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês hoje para discutir esse importante tema que está relacionado ao nosso setor, que é a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, como eu prefiro chamar. Eu trouxe alguns slides para compartilhar com todos, para que vocês entendam como na Braskem nós estamos tratando do assunto, e também o foco que damos para o trabalho coletivo neste tema. Então, há desafios e há oportunidades na nossa relação com a sustentabilidade. Queria começar para vocês, assim, eu acho que todos já sabem, já têm sido impactados pela crescente atenção pública para as questões de sustentabilidade de uma forma geral. Para as questões de água, para as questões da cadeia de suprimentos, o banimento do uso do carvão em alguns lugares, as questões de clima, ou seja, as questões de gênero, ou seja, há uma série de questões associadas à sustentabilidade que fazem parte do nosso dia a dia
E seguramente hoje é muito difícil ver um jornal ou assistir um jornal da televisão em que não haja alguma notícia a respeito. Então, esse assunto é crescente. Quando nós vemos isso do ponto de vista do nosso negócio, é muito importante que percebamos que o maior, digamos, tema mais relevante em termos de riscos para os nossos negócios estão associados à má gestão dos resíduos, de uma maneira geral, que coloca pressão especificamente sobre os plásticos pela sua característica de leveza. Então, os plásticos acabam fluindo pelos cursos d'água e acabam chegando no mar. E depois no mar também fluem e acabam se acumulando nesse meio. Vejam um gráfico à direita, que mostra o volume no tamanho do círculo, mas também, quanto mais escuro, pior é a gestão. Então, há países onde a gestão é adequada e você tem menos problema ali, e talvez menos pressão, inclusive, em algumas questões dos plásticos. Em outros países, a cor é mais escura e aí a gestão, de fato, é uma fonte de problema. Isso, quando vai para a sociedade, vê aquelas imagens que não são nada agradáveis, colocam pressão no nosso setor, como eu comentei, e hoje, segundo algumas pesquisas, hoje é o segundo tema de maior atenção nas questões climáticas do público em geral, é o lixo dos plásticos. Então, os resíduos plásticos. Então, temos que dar atenção, inclusive, logo depois de mudanças climáticas. Mas a questão da sustentabilidade não se limita ao lado ambiental. Isso é muito importante ter em mente, porque também faz parte da sustentabilidade o lado econômico e o lado social. Então, eu gostei muito de ver a Tamires falando dessa questão também de forma integrada, e é muito importante que nós todos tenhamos essa visão de forma integrada, porque nós precisamos continuar o desenvolvimento das pessoas, dos países, a sociedade precisa evoluir, precisa incluir, acabar com a fome, melhorar o bem-estar, melhorar a educação, a igualdade de gênero, tudo isso em paralelo ao crescimento econômico, aliás, muito se dará por causa do crescimento econômico disso, a industrialização, tudo isso precisa continuar acontecendo em paralelo aos cuidados com o meio ambiente. Isso, a ONU, na Agenda 2030, estabeleceu, portanto, 17 temas que devem trabalhar em paralelo. Esses temas não são exclusivos, ou dá para separar, avançar em um e deixar o outro para trás. Nada, nenhum deles pode ser deixado para trás. Aliás, isso é um dos jargões, né, que nada pode ser deixado para trás. Tudo isso está interconectado. Então, essa interconexão nos empurra a ter esse olhar para a sustentabilidade mais ampla. E também empurra para dizer, olha, estamos aqui para satisfazer também as necessidades da sociedade. E para que essas necessidades sejam satisfeitas, a UNCTAD calculou, que é uma agência da ONU, calculou que serão necessários de 3,3 a 4,5 trilhões de dólares em investimentos para que esses objetivos sejam alcançados. E onde há investimentos, há oportunidades. Então, é importante a gente estar olhando para essas oportunidades. Nesse gráfico, nessa figura, essa figura da Barclays, não é do nosso setor, nem do setor químico, mas mostra claramente onde os produtos químicos e os plásticos incluídos podem ser solução para aqueles objetivos. Então, por exemplo, na questão da fome, por que não lembrar das embalagens dos alimentos para que haja menor desperdício de alimentos? Na questão do tratamento de água, no objetivo 6, e saneamento, por que não lembrar das tubulações que levam água para as pessoas? Por que não lembrar dos processos de desinfecção, do processo de filtração? Ou seja, cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável tem alguma contribuição que o nosso setor traz para que aquelas necessidades sejam alcançadas. Então, também tem um lado de oportunidade que é bom lembrar. Nessa lógica, os plásticos têm uma questão muito positiva quando se olha para as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, essas setinhas azuis, eu destaquei onde há plástico, claramente. E essas barras, quanto mais alta a barra,
ela significa que o benefício de produzir aquele produto para ser utilizado pela sociedade, seja em casa, seja no transporte, seja na energia, reduz ou evita emissões de gás de efeito estufa. Então, é muito importante ter isso em mente. Por exemplo, aí no isolamento, para cada emissão que acontece na produção do isolamento térmico, 23 emissões são evitadas. Então, esse é um benefício muito claro dos plásticos, e é bom que a sociedade toda e nós tenhamos isso em mente. Esses benefícios não passam despercebidos para as empresas, inclusive para a Braskem, e eu queria mostrar um vídeo rapidamente sobre isso. Vamos ser sinceros, o planeta não precisa da gente. Se a gente sumisse da noite para o dia, ele ia seguir o seu curso normalmente. Nós é que precisamos do planeta. É por isso que nós da Braskem estamos assumindo um novo compromisso: neutralizar as nossas emissões de CO2 até 2050, aumentando nossos investimentos em fontes de energia renovável. Também vamos acelerar o desenvolvimento de soluções para reciclagem mecânica e química, em parceria com toda a cadeia do plástico, além de aumentar o nosso portfólio de produtos AmGreen, o plástico verde feito de material renovável e que também evoluiu para materiais reciclados. Assim, iremos incentivar ainda mais o consumo consciente e o descarte correto, diminuir os resíduos plásticos e combater as mudanças climáticas. É a Braskem acreditando na economia circular de carbono neutro, porque somos convidados nesse planeta e precisamos preservá-lo. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. Bom, vocês viram o vídeo? Esse vídeo explicita a forma com que a Braskem está se posicionando no assunto. Recentemente, anunciamos também o nosso compromisso de longo prazo com a neutralidade de carbono até 2050. Até 2030, queremos reduzir em 15% nossas emissões em valores absolutos, tendo já reduzido, desde 2008 a 2019, estamos fechando 20, mais de 16% das nossas emissões, ou seja, estamos dando mais uma melhorada nesse processo. E queremos continuar avançando com inovação, com tecnologia, melhorando nossos processos, buscando energia renovável e investindo na compensação de emissões através da produção de produtos de origem renovável. Os produtos de origem renovável, eles são muito benéficos para isto, porque eles capturam CO2 da atmosfera, se adequadamente produzidos, é claro, se adequadamente gerenciados. Então, essa é a nossa estratégia nesse assunto. Mas, além disso, a questão dos resíduos plásticos está presente, como vocês viram muito bem no vídeo, está muito presente na nossa ambição também, e queremos sair de 10 mil toneladas desse tipo de produto em 2010, ou 20, desculpem, para 300 mil toneladas em 2025, para 1 milhão de toneladas em 2030, tendo, com isso, recuperado cerca de 1,5 milhão de resíduos que estão no ambiente. Então, essa é a lógica da nossa postura. Mas entendemos que isso não pode ser feito sozinho. Em função disso, temos trabalhado coletivamente com a indústria. Deixa eu primeiro comentar a ação que temos globalmente nesse assunto. A Braskem faz parte do ICCA, que é o Conselho Internacional de Associações da Indústria Química, e vejam como nesse conselho tem um braço específico para os plásticos. Isso decorre da importância que a indústria química global está dando para esse assunto, e a Braskem também faz parte da aliança para acabarmos com os resíduos plásticos no mar. Essa aliança, também somos um dos membros fundadores, e essa aliança tem, além do setor químico, além do setor de produtora de resinas termoplásticas, tem também brand owners e tem gestores de resíduos e também transformadores de material plástico. Então, é extremamente importante também avançamos coletivamente e globalmente. E no Brasil, eu acho importante também ter essa visão, mas antes de dar essa visão sobre o Brasil, eu queria que vocês dessem uma olhada, que vocês vissem esse vídeo da EPW. Some problems are bigger than others, some challenges tougher, and sometimes these tasks can become intimidating. We are staring down one of the world's biggest problems. Every year, an estimated of $120 billion worth of plastic is lost to the economy after a short first use, with only an estimated 14% plastic packaging collected for recycling.
most ends up in landfills, dumps, or regrettably, the environment. Around the world, 3 billion people lack basic waste management services, a number that grows every day. And that challenge gets more complex, because although it's a global problem, it requires local solutions, tailored to unique demands of each region. For some, where we are just beginning, it's just about slowing plastic waste leakage. But for other regions, it's about elevating up the waste hierarchy with our innovations and our partnerships. Hello, I'm Jacob Duer, CEO of the Alliance. Our purpose is simple: to create a new future by eliminating plastic waste. That does not mean we believe in ending plastic. In fact, we understand plastic and its many great uses. Our mission is to end plastic waste in the environment. I can't do this alone, but together we can certainly make a massive impact in Brazil, across Latin America and the world. The Alliance to End Plastic Waste is comprised of over 50 companies, partners and allies who share a concern, an expertise and a desire to do more. Our strength is the unique opportunity to learn from an on-ground project's results with the brightest partners in the ecosystem. We continue to build on our collective effort, and we urge others to act. We say to any organization, visionary, innovator who is passionate, who believes in the power of collaboration, and who shares our vision: join us. Join us. Join us. We are acting on the future today, and that begins with the end of plastic waste in our environment. Thank you. Bom, o convite está feito, a EPW está aberta à participação. Aqui no Brasil, nós teremos, aqui no Brasil não, na América do Sul, está sendo criada uma regional que está tratando da relação com a EPW, para que haja cada vez mais membros da regional da América do Sul nesta organização. O convite está feito pelo CEO da EPW, e o convite está sendo feito por todos nós também, por mim, pela Dow, pela Braskem, pela Dow, pela Coplast, da Abiquim. Estamos todos engajados neste processo. E falando em Coplast e Abiquim, a Abiquim é outro movimento que fazemos coletivamente para promover a visão dos plásticos e da química positivamente junto à sustentabilidade. A Plastivida é outro deles. Recentemente, convido vocês a darem uma olhada no site da Plastivida e baixarem esse livro, o do entendimento da solução do lixo nos mares. Está à disposição. É uma iniciativa que temos feito junto com a USP e várias outras organizações, para que o conhecimento do lixo nos mares seja cada vez mais profundo, para que haja a solução nesse assunto. Entendemos, por óbvio, que a solução está na terra, fazendo a gestão adequada dos resíduos, mas é bom conhecer que há problemas já no mar. Então, esse livro mostra um pouco sobre isso e quais são as soluções interessadas para essa questão. E também com o setor de transformação, por óbvio, né? A Rede de Cooperação para o Plástico Braskem também, de alguma maneira, está envolvida e apoiando, e várias outras que eu não citei aqui, para que estejamos trabalhando coletivamente, porque esse é o tipo de problema que jamais vai ser resolvido de forma isolada. Então, esse seria o convite final para chegar à conclusão. Então, é claro, eu acho que está claro para todos que há desafios, mas também há oportunidades associadas ao desenvolvimento sustentável para o nosso setor. É importante, muito importante, que entendamos todos a importância da questão dos resíduos plásticos. Os resíduos plásticos, esse é um problema que nos coloca pressão no setor, e precisamos trabalhar juntos para que essa pressão seja reduzida e para que a solução aconteça.
É importante que cada empresa assuma compromissos voluntários. Vocês viram o nosso compromisso, viram o compromisso da Dow. É extremamente importante que vocês verifiquem que tipo de compromisso podem assumir junto conosco, inclusive, porque nisso não estamos sozinhos. Como eu deixei isso claro, ninguém vai conseguir resolver sozinho esse tipo de questão. Por isso é importante considerar estes movimentos coletivos dos quais falamos, e caminhamos juntos com outras partes interessadas, porque nem apenas o setor também não vai conseguir resolver. É necessária a participação dos governos, das ONGs, e localmente e globalmente. Então, fica o convite para vocês. Vamos construir juntos a economia circular de carbono neutro. Obrigado, Jorge Souto. Obrigado, Tamires. Queria aqui fazer uma improvisação, né? Pegando o gancho aí sobre a fala de vocês. A Aderplas, hoje, ela é signatária de um Pallet Zero. A gente adotou aí o Pallet Zero há algum tempo. Fizemos várias rodadas aí, uma parceria muito grande com a USP, com o Alex Turra, com o Miguel, e também, lógico, com a Aderplas e com nossos diretores. E o nosso objetivo nesse tour aí pelo Brasil, fazendo webinar, era capacitar os 7.000 transformadores de plástico. Hoje a petroquímica está muito alinhada com o Pellet Zero, nós, distribuidores, já estamos também capacitados, e acho que é nosso dever capacitar esses 7, 8 mil transformadores que é atendido pela distribuição. Bom, como vocês até falaram, acho que tudo que acontece na vida vem para o bem, né? Dois grandes concorrentes a níveis mundiais estão em alguns projetos juntos, estão se falando juntos, estão trabalhando junto para o bem do planeta, né? Que é a sustentabilidade, a economia circular. Eu aqui não estou de intermediador, mas teria mais alguns minutinhos aí para vocês baterem um papo, vocês se interagir, falando algumas coisas em comum entre vocês ou o que vocês acharem melhor. Tá bom? Muito obrigado. Jorge e Tamires, por favor. Um primeiro ponto, o Laércio colocou muito bem, é questões que são pré-competitivas, não é? Essas questões, sem dúvida, as questões sociais, as questões de segurança, são pré-competitivas no nosso setor há muito tempo. Desde que a atuação responsável existe, nós colaboramos no nosso setor. E não podia ser diferente na questão do OCS, por exemplo, do Partition Clean Sweep ou do Pellet Zero. Há um conhecimento a ser compartilhado que ajuda a todos. Porque, como eu comentei, o problema ninguém vai conseguir resolver sozinho, não é? Então, quanto mais conhecimento se espalhar, melhor. E aí eu tenho a satisfação de conviver com muitos colegas da Tamires, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, nessas questões de sustentabilidade, e sempre vejo a Dow sempre também com esse espírito de trabalho coletivo. Então, queria parabenizar vocês, na Dow, por essa postura, e também dizer que, pelo nosso lado, da Braskem, sempre estamos abertos a esse tipo de colaboração pré-competitiva. Excelente, Jorge. Acho que a gente está muito alinhado nesse sentido, né? O Laércio também comentou sobre essa questão, e eu acho que é isso mesmo, né? Sustentabilidade também passa por entender que se todos não caminharem na mesma direção, né? Se todos os esforços não estiverem voltados na mesma direção, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, porque individualmente a gente realmente não vai conseguir resolver esse desafio. Acho que eu falei sobre isso durante a minha fala, e você também reforçou bastante isso durante a sua fala. Então, acho que cada vez mais, eu espero de verdade que cada vez mais a gente veja iniciativas conjuntas, iniciativas colaborativas, inclusive, por que não, né, entre empresas que são concorrentes, a exemplo, né, do que Dow, Braskem e outras petroquímicas também vem fazendo ao redor do mundo. Acho que nós citamos também nas nossas falas algumas dessas iniciativas, como a própria EPW, que eu acho que é um marco, inclusive, né, nessa agenda de sustentabilidade, nessa agenda de economia circular do plástico, uma iniciativa que começou desse processo de colaboração e começou desse diálogo aberto, né, de realmente a gente reconhecer que a gente tem um desafio muito grande como cadeia de valor, de reconhecer que a gente precisava trabalhar junto e de construir essa agenda juntos. Acho que a gente tem muitas semelhanças, a gente tem muitos alinhamentos na nossa estratégia e no caminho que a gente está indo
como setor, como empresas, né, de produtoras de resina, e eu acho que é isso que a gente precisa ver mesmo, a gente precisa ver as empresas caminhando na mesma direção, exatamente para que a gente possa avançar essa agenda e ver essas iniciativas individuais se conectando com as iniciativas coletivas, né? Aí a gente vê uma sinergia muito grande e a gente consegue que esse processo seja muito mais rápido e que o impacto, com certeza, seja muito maior. Então, eu acho que não poderia ser mais preciso aí na sua colocação, Jorge, e o Laércio também, quando ele fala, né, de ver duas empresas que são, por natureza, concorrentes, mas que nesse setor, nesse âmbito, né, nesse aspecto, trabalham de forma bastante conjunta e bastante alinhada para o desenvolvimento da sustentabilidade. Muito bem, Tamiris, isso mesmo. E continuamos juntos nessa caminhada. E aí também, juntos podem ter mais. E aí... Exatamente. E aos seus membros, para que continuem fazendo o seu esforço e sua contribuição. O Pellet Zero é um belo dever de casa, podemos dizer assim, e podemos fazer mais. Ou seja, há questões da reciclagem, que eu sei que alguns já se envolvem. Então, dar continuidade a isso, porque precisamos que este produto que faz tanto bem para a sociedade, de diversas formas, estamos vendo agora na questão da pandemia, quão importante é o plástico para toda a sociedade, e isso tem que ter um destino adequado. Temos que dar esse passo, e esse passo destino nos colocará só no lado bom. Então, vamos dar esse passo, não é isso, Tamiris? Sem dúvida, eu acho que é exatamente isso, e acho que só para complementar e nos colocar à disposição, né? Exatamente de empresas, né? Quem tiver interesse para o desenvolvimento desses projetos, dessas iniciativas conjuntas, e para que todos caminhemos nessa direção, acho que nos colocar à disposição para o diálogo, para cada vez compartilhar mais também o que a gente vem fazendo, né, o que toda a cadeia vem fazendo, e que vocês também compartilhem mais o que cada uma das suas empresas vem fazendo. Eu acho que também a partir disso, desse diálogo, a gente começa a ter mais visibilidade de tudo que vem sendo feito, e a gente consegue expandir, né, e ampliar tudo isso ao longo não só da nossa cadeia, mas para fazer isso chegar no consumidor, para fazer isso chegar no poder público, para fazer isso chegar também em quem faz parte dessa mudança, né? Porque essa mudança, ela não está... Eu acho que o grande desafio disso é que essa mudança ela não está só na nossa cadeia, né? Eu falei um pouco sobre a evolução do olhar da DAO de sustentabilidade, e quando a gente olha só para dentro, quando a gente olha para os nossos processos, é muito simples, né? É fácil. Você faz alguns ajustes, você muda algumas coisas, mas está no seu controle 100%. Eu acho que esse desafio não está 100% no nosso controle, e é por isso que a gente precisa estar aberto à conversa, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar aberto ao diálogo, e acho que é só essa abertura que eu quero deixar clara aqui, de que a gente participe desses fóruns, tenha sempre esses momentos em que a gente possa compartilhar, dividir conhecimento, dividir aflições também, coisas que funcionam ou que não estão funcionando entre todos, para trazer também outros elos que não estão tão presentes nesses diálogos e nessas discussões, como eu falei, como o poder público, o consumidor e outras partes que também fazem parte da solução desse desafio que a gente tem. É isso mesmo, Tamiris. Então, perfeito. Ouvir, colaborar, né, atuar juntos é a solução. Muito, muito bom, Tamiris, muito bom. Perfeito. Muito bom, Tamiris Silvestre, Jorge Souto. Olha, a participação de vocês enriqueceu bastante o nosso terceiro encontro da Ardiplastic 2020. E nós vamos para o momento final. Quem vai fazer o fechamento é o nosso presidente, o Laércio, e eu, Eduardo Rodrigues. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês associados que se empenharam também para a realização, apesar do problema técnico, mas tivemos aí a solução para que pudéssemos apresentar aí as propostas e tudo que foi arrolado durante essa transmissão. Muito obrigado a todos, boas festas, um 2021 de muita saúde, paz
e tranquilidade a todos vocês. Quem sabe poderemos nos encontrar no próximo ano, no próximo meeting. Muito obrigado mesmo. Eu passo a palavra agora para as considerações finais. Presidente, vem para cá novamente o Laércio. Bom, quero me desculpar mais uma vez, né, de não conseguir fazer o evento online. Era um desejo muito grande, principalmente da minha parte e da minha diretoria, fazer um evento híbrido, né, para ter uma qualidade direto, para vocês estarem assistindo, mas impossibilitados por alguns problemas técnicos. Nós demos continuidade, estamos aqui, vamos, se Deus quiser, encerrar com bastante sucesso. Bom, sustentabilidade, nós vimos que é um tema que une as pessoas, né? E se fosse um tema político, financeiro, de futebol, qualquer um, era uma discussão. E aí houve uma interação, né, entre duas grandes petroquímicas internacionais, grandes concorrentes, que estão se unindo por um único propósito, que é o propósito da sustentabilidade, que é o caminho nosso que nós vamos ter que, daqui para frente, tanto nas empresas, nos lares, nas escolas, e posso falar que nós falamos bastante aí de pellet zero. A Aderplas teve uma iniciativa no início desse ano, ficamos signatário da Plastivida, que é um órgão reconhecido pela OCS, que é um órgão mundial da ONU, com cuidados pelos mares, né? Então nós somos um signatário da Plastivida, e por hora a Plastivida é o que está com o projeto da OCS no Brasil. Eu agradeço aí a USP, ao Alex Turra, que nós fizemos essas rodadas, né, de negócio, o Miguel da Plastivida, que acreditou no projeto da Aderplas. Eu agradeço a Aderplas e meus diretores por ter confiado que isso a gente conseguiria levantar, pôr em pé. Eu vejo que a petroquímica, a distribuição está fazendo a lição de casa, nós já estamos prontos para ter o pellet zero, praticamente zero nas nossas empresas. E agora a nossa responsabilidade fazer a capacitação dos nossos transformadores, que são volta de 7 mil, eles não têm tanto acesso como nós temos no dia todo, então é nossa obrigação da distribuição levar essa capacitação, e nós estamos fazendo, tá? Com toda a responsabilidade possível. Bom, agora finalizando, eu tenho que só agradecer, né, esse depoimento do Jorge Soto e da Tamires Silvestre, que foi um profundo e importante diálogo sobre sustentabilidade. Um termo muito importante e gostoso de ouvir, dá vontade de ficar mais tempo, né? Eu encerro o evento anual da Aderplas, agradeço mais uma vez aos participantes de todos e ficamos devendo aquele almoço generoso no Rubaiá Figueira, que se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos poder estar juntos, curtindo, como foi os últimos 2 eventos, e se abraçando e se cumprimentando, e mostrando que nós somos heróis de superar tudo que superamos em 2020. Meu muito obrigado novamente para o Jorge, a Tamires, nossos convidados, a Dow e a Braskem por disponibilizar esses 2 executivos de alto nível para fazer essa apresentação para nós. Para finalizar, eu destaco 3 palavras que resumem minha mensagem final: superação, gestão e perenidade. Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça, que daqui para frente nós temos que ter isso como focado para nossas vidas. Muito obrigado mesmo, e quero que vocês todos tenham excelentes festas, um ótimo virada em casa, né, de ano, e que 2021 não seja um ano de surpresa como nós tivemos esse ano, que seja um ano mais leve, apesar de a gente já ter aprendido muito esse ano. Meu muito obrigado e agradeço de coração. Boa noite.